Olá, boa noite, Andrine, chegando aqui com a gente para nossa live. Boa noite, minha irmã, saudade de você. Vamos ver aqui, dá um tempinho, deixa eu ver quem está entrando. Eli Oliveira, que bom, minha irmã, te ver aqui também. Tenho visto que tem acompanhado nossas lives, coisa boa, hein? Osmane, meu cunhado aí de Vitória da Conquista. Boa noite, Osmane. Que Jesus abençoe. Seja muito bem-vindo mais uma noite para estarmos aqui recebendo, de alimento diante da presença do nosso Senhor. Sejam todos bem-vindos. Aqui, deixa eu ver mais. Valdirene Souza, boa noite. Valdirene, seja bem-vinda, a paz. Jesus te abençoe, te guarde. Glória a Deus. Aos poucos nossos irmãos vão chegando, nossos amigos amados, para acompanharmos mais uma live da campanha de Daniel. Nós que estamos aí ao longo dos 21 dias, então todos os dias tem tido ministrações, mesmo horário às 19h30. E hoje, creio que não será diferente, creio que Deus também vai estar falando aos nossos corações. Vamos estar dando continuidade nessa campanha, que é uma campanha assim, muito esperada por muitos de nós. E Daniel é uma história tremenda, né? Então, um dos livros da Bíblia em que nós não cansamos de deleitar, de ter ensinamentos, de ter conhecimentos, quanto que temos sido alimentados e sustentados nesses últimos dias, aprofundando melhor sobre a história do profeta Daniel. Então hoje vamos dar sequência e creio que o Senhor vai falar aos nossos corações. Boa noite, meus sogros, Virgínia, Henrique, Déia, minha cunhada de Vitória da Conquista, vai chegando aqui agora para acompanhar conosco a live. Que Jesus abençoe, que guarde, que possa estar dando a direção da palavra essa noite, que possamos ser sustentados acima de todas as coisas pelo nosso Deus. Então sejam todos muito bem-vindos, vamos estar dando início. Os pedidos de oração a gente deixa para o final, porque geralmente vai ao longo da ministração entrando, mais pessoas vão acessando, então a gente vai deixar aí para o finalzinho, para a gente poder orar. Eliane, boa noite, Eliane, que coisa boa ver Milena hoje sendo batizada, muito, muito gratificante. Grata demais ao Senhor pela vida de sua família, que eu sei que você é uma mulher de oração, que tem buscado e Deus tem te dado aí a graça, de receber e recolher esses frutos. Ficamos muito felizes com o batismo aí de Milena hoje. Que Deus abençoe. Então vamos estar dando início. Eu gostaria que você fechasse seus olhos essa noite, para que nós possamos começar de fato aqui a nossa ministração, e que o Senhor venha falar aos nossos corações em nome de Jesus. Pai amado, é mais uma noite, Pai, que estamos aqui em Tua presença. Ô Senhor, ao longo desses dias, meu Pai, que temos sido alimentados, todas as noites temos sido alimentados, meu Deus, com um maná especial, com a palavra, meu Pai, que vem para nos sustentar, para nos fortalecer. Porque, Senhor, aprender sobre Daniel, meu Deus, é tão gratificante. Aprender, meu Pai, tirar bons exemplos daquele homem que foi um profeta ricamente abençoado e que tem tanto exemplo, que são exemplos que nos dias de hoje nós não devemos, meu Pai, olhar e saber, meu Pai, que o Senhor é o Deus que operou lá atrás e que opera hoje e que operará sempre. Então, Pai, eu quero nesta noite pedir que o Senhor possa vir abençoando cada um, os que estão chegando na live, aqueles que vão só ver depois, que o Senhor possa guardar, tomar cada família que está entrando aqui nesta noite, representando os seus membros. Soberano Deus, que o Senhor possa alcançar nossos lares e que o Senhor possa, meu Pai, Senhor, fazer com que eu diminua para que o Senhor cresça em mim, para que a palavra, meu Pai, seja de sustento e que nós possamos sim, Pai, te dar honra, te dar glória, porque o Senhor é o Deus que tem cuidado de nossas vidas. Então, Pai, nós pedimos que o Senhor continue, meu Pai, conosco e que nós possamos, meu Pai, nos alimentar da palavra que é viva, da palavra que sustenta, que fortalece. É isso que te pedimos, meu Pai, nesta noite. E desde já te agradecemos, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. É isso que te pedimos nesta noite, te glorificamos, te adoramos, em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus. Deixa eu ver quem mais entrou aqui. Lourdes Bispo, saudades, Ana Lourdes. Coisa boa tê-la aqui conosco. Seja muito bem-vinda. Dona Eunice, um beijo, minha irmã. Coisa boa também tê-la aqui. Raquel, nossa mamãe do ano, hein, Kel? Jesus abençoe, que te guarde. A pequena Esther, um beijo no coração de vocês. Cleide Aquino, seja muito bem-vinda. Que Jesus te abençoe. A tia de Raquel, glória a Deus pela vida de cada um aqui presente nesta noite. Amém. Se eu me passei aqui de alguém, depois eu vou voltando aqui para poder cumprimentar. Acho que por enquanto é aqui. Glória a Deus. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Daniel, capítulo 9. Daniel tem sido explorado esses últimos dias, mas não é diferente, né? Então cada um, eu sei que tem tido uma visão de forma diferente, Deus vai usando, Deus vai cumprindo o propósito. Então é um livro ricamente abençoado e que nos ensina tanto. Então hoje não vai ser diferente, eu creio. E em Daniel capítulo 9, versículo 1 em diante, nós vamos estar lendo a palavra do nosso Senhor. Diz assim: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído pelo reino sobre os caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falava o Senhor ao profeta Jeremias e que havia de durar as assolações de Jerusalém era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinzas. Então, só para poder inserir aqui nesse contexto, a gente sabe, né, que o povo de Israel foi levado, os judeus foi levado para o cativeiro. Então Nabucodonosor chegou, sitiou toda a cidade, roubou todos os ouros que foram ali apresentados pelo rei Joaquim, e os judeus foram, muitos deles ali, foram em caravanas levados para a Babilônia, levados mesmo como escravos. E ali no meio daquele povo haviam vários profetas. E Jeremias foi nessa leva, assim como Isaías, né, os grandes profetas que nós temos. E a palavra do Senhor que foi revelada a Jeremias é que aquele povo ficaria ali no cativeiro por 70 anos. Então, um povo que já estava rebelde, um povo que já não reconhecia Deus como autoridade, o Senhor que já estava desgastado de tanto dar oportunidade para aquele povo, o povo amado, o povo escolhido dele, e ali aquele povo continuando pecando, e o Senhor revelou muito claro a Jeremias: o decreto essa assolação vai durar 70 anos. Só que aquela palavra, quando chegou a Daniel, Daniel imediatamente entendia. Ele entendia da promessa de Deus, ele entendia que Deus cumpre aquilo que ele promete, e ele sabia, porque ele escutou da própria boca de Jeremias, que era um profeta ali reconhecido, que estava entre aquele povo do cativo, e ele falou: 70 anos vai durar esse cativeiro, como Jeremias falara antes. Só que Daniel fez o que no versículo 3? Fala assim: voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, com súplicas, com jejum. Ou seja, apesar de Daniel ter escutado da boca do profeta Jeremias aquele decreto de 70 anos, o que ocorreu naquele momento? Ele não aceitou aquela sentença. Ele, no coração dele, se levantou e falou assim: eu vou fazer aquilo que eu posso fazer. Eu vou com as armas espirituais buscar o Senhor, porque eu sei que o Senhor é aquele que muda a sentença. Eu sei que o Senhor é aquele que muda o decreto. Então, através de Jeremias, o Senhor falou: 70 anos o povo vai viver aqui na escravidão. O povo, devido à rebeldia, sobretudo, daquele povo. Mas Daniel fez algo que nos instiga a fazer. É um convite para cada um de nós. É quando muitas vezes uma sentença é dada sobre nossas vidas e nós temos as armas, o poder da fé, o poder da oração, de voltar diante do Senhor, nos prostrar diante do Senhor e dizer: Pai, se for da tua vontade, esse decreto será mudado.
E assim foi feito. Naquele momento, Daniel, que era um homem de oração, um homem segundo a vontade de Deus, o que ele fez? Falou, vou jejuar, vou estar orando, vou estar apresentando esse decreto diante do Senhor, porque eu sei que o Senhor é aquele que muda o tempo. Eu sei que o Senhor é aquele que muda as horas. Eu sei que o Senhor pode mudar aquele decreto. Então, naquele momento, como diz no versículo 4 em diante, Daniel faz o quê? Ele diz assim, orei ao Senhor meu Deus. Ou seja, ele orou, primeiro passo. Fez o quê? Confessou, segundo passo. Então, ele ora, ele confessa a Deus os pecados e fala, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos seus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, Senhor, a ti pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha. Como hoje se vê, os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todos os Israel, quer os de perto, quer os de longe, ou seja, os que ficaram lá em Israel e os que estão em cativeiro na Babilônia, em todas as terras para onde os tens lançado, por causa das tuas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar da vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelados contra ti e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas leis que nos deu por intermédio de seus servos e seus profetas. Então, a palavra do Senhor é muito clara aqui neste momento. Primeiro, Daniel viu aquela sentença, mas falou, se essa sentença pode ser mudada, ela vai ser pelo poder da oração. Então, ali Daniel, o primeiro passo que ele faz, orar, prostrar diante daquele que pode mudar a história, porque muitas vezes a sentença é dada para nossas vidas, muitas vezes é um não que você recebe, muitas vezes é a sentença que o médico dá, e você sabe que só pode ser mudada através das armas da fé. Daquele que pode mudar a sua história, daquele que pode mudar o decreto que outrora foi dado para a sua vida. Então ali Daniel nos ensina armas fortíssimas para isso. O orar, e não é orar de qualquer jeito, é orar e confessar ao Senhor sobretudo os pecados. Porque Daniel era um homem segundo o coração de Deus. Mas ele não estava sendo egoísta de orar só sabendo que ele tinha um coração reto diante do Senhor. Ele estava orando e confessando a iniquidade de todo aquele povo. Ou seja, aquele povo que saiu ali, que estava no cativo na Babilônia, que estava padecendo, muitos ali que eram nobres, estavam padecendo até mesmo do pão. Daniel não estava olhando só para ele, que estava ali sendo servidos com os manjares no palácio, comendo do melhor e que poderia comer do melhor porque já havia alcançado graça diante dos reis. Porque sabia que era um homem que interpretava os sonhos, que era um homem que tinha um dom de interpretar os sonhos. Todos já reconheciam Daniel, e Daniel logo já estava sendo governador daquela província, mas ele reconheceu os pecados daqueles que estavam também com eles. Ele confessou as iniquidades daqueles que sabiam, conheciam a palavra do Senhor, que sabia de tudo que o Senhor havia feito até então, sabia de todas as promessas que estavam tidas, e o Senhor sabia. Aliás, Daniel sabia, através daquela oração, que o Senhor poderia mudar aquele decreto. Porque 70 anos viver em cativeiro, 70 anos viver assolado, 70 anos viver em um grande deserto. Muitos deles sabiam que iam morrer ali. Muitos deles já não iam ter mais contato com seus familiares. Então, era muito tempo. Porque Daniel ainda era jovem, poderia voltar idoso. Quem sabe, né? Viver e reencontrar os seus antepassados. Mas muitos ali já eram idosos também. Então Daniel não aceitou aquele decreto. Falou, Senhor, 70 anos foi o que o Senhor disse através do profeta Jeremias. Mas eu creio que o Senhor pode mudar este decreto. Então o que ele fez ali? Jejuou, orou, confessou ao Senhor os pecados. Porque muitas de nós sabemos que as bênçãos
não chegam em nossas vidas e elas estão ali como se estivessem pairadas. O Senhor está ali a ponto de entregar, a ponto de cumprir aquela promessa. Mas por que o Senhor ainda espera um pouco para poder? Porque Ele sabe que você precisa reconhecer muitas coisas, você precisa corrigir muitas coisas, você precisa fazer acertos que tem que ser com você e Deus. Você precisa muitas vezes liberar o perdão que ainda não foi talvez liberado. Você precisa confessar no seu coração e com sua boca confessar aquelas iniquidades, aqueles pecados que afastam que a promessa do Senhor se cumpra em sua vida. Então Daniel sabia que Deus é Deus de palavra. Daniel sabia, reconhecia que as promessas de Deus se cumpriam uma por uma. Mas ele ali, mesmo que estava ali entre a linhagem dos nobres, mesmo que estava ali nos deleites do palácio, ele se prostrou diante do Senhor. Ele se prostrou diante do decreto do Senhor. Como foi também o decreto que chegou, que era para poder, durante 30 dias, ninguém daqueles judeus poderia adorar o seu Deus. O que Daniel fez com aquele decreto? Foi para o seu quarto, se prostrou diante do Senhor e 3 vezes por dia ele orava ao Senhor. Ele apresentava a vida e falava: Senhor, eu sou teu. Como é que eu vou ficar 30 dias sem poder prostrar? E ele, muitos que passavam, via Daniel da janela orando. E ele entregaram ele para o rei. Mas acontece que Daniel era um homem segundo o coração de Deus. Ele sabia que o Senhor era aquele Deus que ia assegurar a promessa feita na vida dele. Então, mesmo que através daquele decreto Daniel foi lançado na cova dos leões, ali foi para fortalecer a fé de Daniel e engrandecer, sobretudo, o nome do Senhor. Porque Daniel foi jogado na cova. E no outro dia, quando o rei foi chamar Daniel, o rei foi ali sabendo que Daniel poderia já estar morto, já estar comido por todos aqueles leões. E ali Daniel falou: o rei vive. E ali nem aquele rei acreditou no que estava acontecendo naquele momento. E ele fez, pelo contrário, ele fez um decreto que todos a partir daquele momento, jamais poderiam impedir de que fosse profanado ali o nome do Deus, que era o Deus poderoso que tirou Daniel daquela cova. Então Deus tirou Daniel daquela cova. Deus tem nos tirado muitas vezes da sepultura, muitas vezes ali do leito da morte. Quantos de nós temos andado ali no vale da sombra da morte? Mas o Senhor é aquele que tem promessa. O Senhor é aquele que muda o decreto muitas vezes dado pela medicina, muitas vezes dado pelos advogados, muitas vezes por aqueles que não reconhecem a autoridade do Senhor. Mas o Senhor é aquele mesmo na vida de Daniel. Então, quando Daniel chegou aqui neste momento, ele já sabia o que Deus havia feito com ele naquela cova. Como que Deus guardou ele naquela cova. É tanto que o rei mandou os outros todos que denunciaram Daniel entrar na cova. Mal eles começaram a descer, todos já haviam sido devorados pelo leão. Então isso é para quem crê, isso é para quem confia. E Daniel, mesmo assim, continuou sendo um homem segundo o coração de Deus. Porque ele poderia ter soberba, ele poderia ser orgulhoso, ele poderia achar que ele já estava dominando demais, porque ele interpretava os sonhos do rei. E todos os reinos naquele momento já sabiam que Daniel era um homem já de autoridade. Então ele poderia fazer tudo aquilo, mas ele era um homem que sempre escolheu separar para poder servir-se da palavra de Deus. Ele não contaminava com aqueles banquetes que eram oferecidos. Ele se reservava, porque ele sabia que Deus é aquele Deus que muda decreto. Deus é o Deus que tem cuidado de nós. Deus é o Deus que tem cada vez mais nos segurado para poder falar assim: eu vou te levar a lugares altos, eu vou te fazer vencer, porque Ele é aquele que muda o decreto. E é interessante que, passando mais um pouquinho, quando chega no capítulo 9, no versículo 20, nós vamos ver o que é verdadeiramente uma oração que age, uma oração que faz efeito, a oração que, confessados os pecados diante do Senhor, o Senhor vai e muda toda uma história. Vamos ver lá, Daniel, capítulo 9, versículo 20. Olha o que a palavra do Senhor diz. Falava eu ainda e orava. Ele estava orando porque ele não tinha tido a resposta. E confessava o quê? O pecado dele e do povo de Israel. E lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração,
quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente, bem rápido, meu irmão, e voando, e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me. Quantos querem ser instruídos por essa visita do anjo? Diga amém. O Senhor foi ali para poder instruir através da visita do anjo. E falou com Daniel, como fala conosco. E diz: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, no princípio, o Senhor já tinha escutado, saiu a ordem. O Senhor dá a ordem, irmãos. Quando a gente ora, quando a gente suplica, quando a gente entende qual é o propósito, é no início. O Senhor nos deixa mais tempo orando, mais tempo suplicando, porque Ele quer ainda que a gente chegue até o final, para Ele poder saber e sondar o nosso coração. Mas diz assim, que no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entenda a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quem pode dar um glória a Deus? Nós lemos no capítulo 9, no versículo 2, que o decreto era de 70 semanas. Quando Daniel ora, quando Daniel suplica, o Senhor manda a ordem, o Senhor conhece e fala assim, vamos lá? 70 anos não, 70 semanas. Olha o decreto que foi mudado. Olha o quanto que o Senhor reduziu o tempo de sofrimento daquele povo, meu irmão. Muitas vezes estamos fadados ali pensando que nós estamos sofrendo, e o Senhor vai deixando. O Senhor não tirou tudo de vez, não. Porque o Senhor conhecia o coração daquele povo. Quantas e quantas vezes o Senhor perdoou aquele povo, e aquele povo, quando passava um pouquinho, esquecia de Deus e tornava a pecar. Então, se o Senhor eliminasse de vez, aquele povo voltava a pecar de vez. Mas o Senhor vai sondando, e é assim conosco também, porque Ele quer ver como é que anda a nossa fé, como é que anda o nosso compromisso, quem é aquele que tem coragem de se abster daquilo que gosta, para estar ali jejuando, para estar ali em santidade ao Senhor. Mas o Senhor fala, eu escutei sua oração, Daniel, e de 70 anos vão ser agora 70 semanas. Olha o quanto que o Senhor foi misericordioso para abreviar o sofrimento daquele povo. E ali Ele deu o decreto, mudou o decreto que foi dado a Jeremias 70 anos e fala, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. É só dando glória a Deus, irmãos, porque Deus é aquele que abrevia. Se não fosse pela misericórdia do Senhor, nós não estaríamos nem aqui hoje contando a história. Se o Senhor não abreviar os sofrimentos, os dias que estão por vir, não ficaremos nenhum aqui, porque muitos vão se perder no meio do caminho, porque não aguenta passar por provas. E no início da prova, muitos jogam a toalha. Mas o Senhor é aquele que está aqui para nos sustentar. O Senhor é aquele que está aqui e tem colocado homens aqui na terra, profeta, aqueles que têm orado por nós, aqueles que têm intercedido por nós, e por isso mesmo têm sido abreviados muitos e muitos sofrimentos. Porque o Senhor diz, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. A palavra do Senhor é tão perfeita que ela diz assim para Jó, o Senhor mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos, ou seja, orar. E orar é a palavra-chave. Aquela sentença de 70 anos poderia ter sido recebida por Daniel, e Daniel falar, estou no palácio, comendo do bom e do melhor, que se virem 70 anos aqueles que estão lá fora, porque são muitos que pensam assim. Quantos de nós pensam assim, estou com a mesa farta, não estou nem preocupado com aquele que tem o que comer, ou aquele que deixa de ter o que comer, com aqueles que vivem ali com menos de R$1 por dia, e que tem piorado tanto as condições nesses últimos anos, principalmente de 1 ano e meio para cá com essa pandemia, mas muitos podem dizer assim, estou comendo, estou me fartando, não estou nem aí para os outros. E Daniel poderia ter tido esse pensamento também naquele tempo, porque ele estava ali para provar o melhor dos manjares,
Mas ele, como um homem segundo o coração de Deus, ele preferia se abster para poder reservar. Ele tinha um tempo de buscar ao Senhor, ele tinha um tempo de se prostrar diante do Senhor, e é tempo cada vez mais de buscar. Buscai ao Senhor enquanto podeis achar. Nós temos que buscar enquanto nós podemos achar esse Deus. E então ali ele foi para o joelho, ali ele foi para confessar os pecados, não só dele, porque apesar dele ser um homem segundo o coração de Deus, ele também tinha pecado, mas ele olhando para aqueles que estavam ao redor. Então esta palavra é uma palavra de encorajamento sobretudo, e que nos faz entender a história também de Esté, quando Esté estava ali já como rainha, como estava ali no palácio, e chegou o decreto que os judeus seriam mortos, que os judeus estavam sendo todos ali caçados. E o que ela fez naquele momento? Falou, vamos apregoar um jejum de 3 dias. São 3 dias sem comer, sem beber, e nós vamos estar apresentando diante do Senhor, porque ela estava ali na condição de rainha, ela estava ali na posição de status, mas ela sabia que o Senhor poderia mudar aquele decreto. E o decreto foi mudado, e foi mudado porque ela ali orou, rasgou o coração, ela jejuou diante do Senhor, e ela confessando os pecados, o Senhor mudou a história. E é assim que temos que fazer. Quantos daqueles amigos de Jó, amigos da onça, foram ali para poder julgar, para apontar o dedo na cara de Jó? E o Senhor fala, a história de Jó mudou, a sorte de Jó mudou, quando Jó orou pelos seus amigos. Ou seja, ele orou por aqueles que sabiam que o aborreciam. E a palavra do Senhor diz para a gente orar por aqueles que nos aborrecem, por aqueles que nós sabemos que querem o nosso mal, porque é aí que o Senhor vai honrar. Daniel sabia que ele era acusado o tempo inteiro, que ele era invejado o tempo inteiro por ele estar no palácio comendo do bom e do melhor, mas mesmo assim, ele aceitou o desafio, rasgou o coração diante do Senhor e pediu que Deus perdoasse a iniquidade daqueles judeus que estavam ali com eles. E o decreto foi mudado. E eu creio que o Senhor está aqui para poder mudar o decreto quando nós clamamos ao Senhor. Sabemos que o Senhor é aquele que muda a história. Muito interessante quando Moisés sobe para escrever as tábuas dos 10 mandamentos. E aí Josué fica lá embaixo esperando ele e fala assim, olha, eu estou escutando, tá tendo festa entre aquele povo. E Daniel já sabia o que tinha acontecido. Daniel não, Moisés sabia. E falou assim, isso daí são as pessoas se prostrando diante do bezerro de ouro. Porque o Senhor já havia revelado ali em cima. Desce, Moisés, que aquele povo estar ali cultuando outros deuses. E eu vou acabar com tudo isso. Naquele momento, o decreto era de acabar a história daquele povo. Deus é Deus poderoso. Ele ia mandar matar e todo mundo ia ter a história acabada. E Moisés, diante do Senhor, Moisés começou a apresentar, meu Deus, dá mais uma chance, perdoe a iniquidade desse povo. E ele foi oração, e ali foram súplicas para que o Senhor mudasse a história. E o Senhor mudou, porque ali, naquela prostituição, naquele momento que estava acontecendo ali, diante daquele bezerro de ouro, a história havia sido acabada. Tudo haveria sido acabado. Mas Moisés falou, Senhor, o Senhor não nos tirou do Egito? E a promessa, Senhor? Assim como Daniel lembrou aqui, falou, e a promessa, meu Deus, que o Senhor fez por nós, que fez pelo povo dos nossos antepassados, e a promessa que foi feita a Abraão, que era para poder sair para todos os lugares. Senhor, não acabe a história aqui. E o Senhor mudou a história, porque Moisés intercedeu por aquele povo. O Senhor mudou a história do povo no cativeiro na Babilônia, porque Daniel orou por aquele povo. E o Senhor é quem tem mudado a história de muitos de nós aqui, porque nós temos orado, nós temos nos apresentado diante do Senhor. Então é esse coração que o Senhor quer, irmãos. Porque o Senhor conhece cada um de nós. O Senhor conhece o que passa aqui dentro. Ele sonda. É o Senhor quem vem aqui, que está como se fosse se escaneando tudo que passa aqui dentro. E nós sabemos verdadeiramente que nós não podemos esconder nada do Senhor. Então é com oração mesmo, é com jejum, é fortalecer diante da palavra do Senhor, para que o Senhor mude muitos decretos que já estão aqui sobre nossas vidas. Então a gente poderia pensar assim, mas Senhor não falou para Jeremias que são 70 anos? Tá falado. Mas Daniel sabia que poderia quebrantar o coração do Senhor. E ali aquela história foi mudada.
assim como a história de muitos de nós tem sido mudada. Porque se muitos de nós olharmos para o nosso passado, quantos de nós quantos apontavam o dedo para nós nos condenando pelo que a gente falava, pelo que a gente fazia, pelos maus exemplos que nós dávamos ali o tempo inteiro. Então muitos apontavam para julgar. E quando nos vê hoje, diante da palavra do Senhor, buscando, sendo guardados diante do Senhor, aprendendo e buscando mais e mais estarmos em santidade diante do Senhor, aponta e fala assim, mas você era aquele que fazia isso, isso e isso. Mas o Senhor é aquele que fala, mas eu mudo o decreto porque eu quero que seja assim, assim, assim. E aí o Senhor vem e escreve uma nova história sobre nossas vidas. Mas para isso nós temos que permitir. Nós temos que permitir. Nós temos que permitir que o Senhor venha para poder nos conduzir. Porque o Senhor sempre quer o melhor para nós. Mas para isso precisamos ter as armas certas. E quais são as armas? É orar, é buscar, é interceder, é confessar diante do Senhor. Então, com isso, o Senhor vem para poder dizer assim, eu agora mudo aquilo que eu já tinha dito que não. É o Senhor, irmãos. Porque se Ele nos fez, se Ele nos criou, Ele conhece cada um de nós. E muitos têm se perdido pelas vaidades do dia a dia. Muitos têm se perdido pela soberba. Muitos têm se perdido por fazer do dinheiro, né, o seu Deus. Então a palavra do Senhor é muito clara quando diz assim, nós não podemos, né, servir as duas coisas ao mesmo tempo. Então o dinheiro vem para nos abençoar de alguma forma, de outra, para termos prosperidade, mas até com isso precisamos ter sabedoria. Nós precisamos reconhecer quem é aquele que tem nos abençoado, quem é aquele que tem liberado as bênçãos sobre nossas vidas, aquele que tem nos sustentado, aquele que tem nos dado cada vez mais as ferramentas para que possamos estar no dia a dia, orando, confessando e prosperando diante do Senhor. Então muitos deixam de servir a Deus porque já estão ricos, muitos porque acham que não precisa mais ser sustentado, ser alimentado da palavra do Senhor. E é aí que nós vemos que tantos e tantos e tantos têm se perdido no meio do caminho. Tantos e tantos e tantos têm se perdido porque acham que tem status, acham que tem que ser reconhecido pelos homens. E nós precisamos ser reconhecidos por aquele que conhece nossa história, por aquele que nos tirou lá de trás de um passado sombrio, de um passado de podridão muitas vezes, porque falou assim, venha que eu quero fazer uma história de aliança com você. Venha porque meu sangue é o sangue que purifica e a partir de agora você vai andar segundo a luz. Então quando a gente lê, quando a gente medita na história de Daniel, Daniel foi o tempo inteiro andando conforme a vontade do Senhor. Um homem que orava quando o decreto era para não orar. Um homem que jejuava quando o decreto era para poder comer dos melhores manjares do palácio. Ele falava, não, eu vou me abster porque eu quero, nesse momento, estar com a carne fraca, mas com o meu espírito fortalecido. Porque o jejum nada mais do que isso. Quem é que gosta de jejuar? Quem é que gosta de falar que quer se abster ali dos manjares para poder estar buscando? Ninguém. Mas nós fazemos isso porque nós precisamos ser fortalecidos. Nós precisamos receber do maná espiritual que o Senhor nos dá. E muitas vezes nós só vamos fazer isso quando nós nos abstemos daquilo que nós gostamos, daquilo que a gente sabe que é pesar para nós, mas o Senhor é quem vem e nos sustenta, o Senhor é quem vem e nos dá um manjar espiritual, que é um manjar que vai nos fortalecer para que nós possamos estar firmes diante das dificuldades, enfrentando as dificuldades conforme a vontade do Senhor, porque todos nós vamos passar, ora mais, ora menos, todos nós estamos aqui enfrentando as dificuldades. Mas a diferença é de que forma que nós vamos nos posicionar. Daniel aceitou o decreto e ele se posicionou. Então é essa diferença que vai fazer para cada um de nós. É a forma como nós estamos aqui nos posicionando diante do Senhor. Então, quando a gente fala assim, Senhor, o que é orar? O que é buscar por aqueles que nos amaldiçoam? Orar por aqueles que a gente sabe que tem nos magoado constantemente. E o Senhor fala, ora que eu vou mudar a sua história. Ora porque a promessa já está para ser liberada em sua vida. Mas você precisa orar para você fazer consertos. Então, nossa vida diante do Senhor tem que ser uma vida de conserto.
Eu sempre tenho falado isso aqui através das ministrações, nas lives, porque é assim. Se nós somos humanos, se nós todos os dias erramos, se nós todos os dias estamos ali diante do pecado, e nós sabemos que o pecado, a porta é muito larga, porque passar pela porta estreita, uma porta de estar ali em oração, uma porta de estar ali, é muito apertadinha, é muito estreita. Mas nós sabemos que a porta larga estará aí nos apresentando tudo que o mundo nos oferece de melhor. Mas nós precisamos nos posicionar, porque nós já conhecemos o caminho. A gente já tem aqui como se fosse um modelo, a receita de bolo. Mas muitos se perdem porque estão magoados, muitos se perdem porque acham que a prova é grande demais, muitos se perdem porque não quer se posicionar, muitos se perdem porque deixa as emoções tomar conta e quando vai ver aquilo que foi alimentado em seu espírito, já foi tudo caído por terra. Então a diferença é o nosso posicionamento. Então todos esses dias que temos sido alimentados durante as lives, cada palavra que o Senhor tem ministrado de uma forma especial, a forma como nós temos aprendido através do profeta Daniel, porque é um homem que posicionava, um homem que buscava de todo o coração, um homem que orava porque sabia que o Senhor escutava a oração e ele fazia com toda a fé que restava, porque ele não sabia nem se um dia ele ia voltar mais para a terra dele. Ele só sabia que ele estava ali em uma posição de governar, numa posição de status. Mas ele sabia que Deus era o Deus poderoso, que poderia, assim como estava abençoando ele, abençoando o povo dele que estava ali em cativeiro. Então o Senhor mudou a história. O Senhor abreviou aqueles dias de sofrimento, porque senão todos eles ali estariam sendo mortos. E para a glória sairia Daniel e seus amigos, porque conhecia a vontade de Deus, sabia o que era andar segundo o propósito do Senhor. Então hoje, quem está aqui? Eu, você, nós que estamos aqui nessa live, essa live vai chegar para outros escutarem. Então somos nós, é o partir de nós hoje. Que para o Senhor abreviar o sofrimento é orar, mas é orar e orar sem cessar, como a palavra diz em Tessalonicenses. Orai sem cessar. É um versículo talvez menor da Bíblia e que nos diz com tanta profundidade, em apenas 3 palavras, orai sem cessar. Porque muitos pensam assim, como eu orei e o Senhor não escutou minha oração, então eu vou parar de orar, porque não é da vontade dele. Não é assim, irmãos. Porque se fosse assim, os 70 anos aqui não teriam sido convertidos em 70 semanas. Mas a nós cabe o poder de estar ali buscando e jejuando e pedindo ao Senhor que venha com as fortes mãos dele sobre nossas vidas e mude o decreto, porque se for da vontade do Senhor, se a nossa oração estiver alinhada à vontade do Senhor, o decreto é mudado, a sorte é mudada. Com o rei Ezequias não foi assim? O Senhor usou o profeta Isaías e falou, você vai morrer. E ele naquele momento que ele recebeu aquela palavra, a palavra do Senhor diz ali em Reis que ele vira para a parede, clama ao Senhor. O Senhor naquele momento mudou o decreto. Ali foi em questão de minutos. E o Senhor fala, volte ali Isaías, e fala para ele, que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida para ele. Ou seja, ele já estava com decreto de morte. E o Senhor acrescentou, porque o Senhor é o Deus que nos conhece. É Ele que tem o poder para isso. Mas por quê? Porque Isaías apenas virou o rosto para a parede e falou, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu ainda tenho muitos planos, muitos projetos, eu não quero morrer agora. E o Senhor deu a oportunidade. E que muitos de nós entendamos essa palavra, para que nós possamos entender, sobretudo, que o Senhor é aquele que, quando a gente começa a clamar, como disse ali, através da vida de Daniel, falou assim, desde o princípio, ouvi as súplicas e saiu a ordem. Então, que a ordem do Senhor nos abençoar possa sair a partir do momento que a gente confesse, a partir do momento que a gente clame, a partir do momento que a gente busque aquele Deus poderoso que muda história, aquele Deus poderoso que muda decreto, porque Ele é quem sabe, irmãos. Quantos e quantos, eu acompanhando aqui, né, a live, tem um irmão que sempre está aqui conosco, Fernando, né, o Fernando Carvalho, que é tio do pastor Miller. Quantos meses aquele homem passou em decorrência ali da Covid no hospital? Quantos e quantos meses, se não me engano foram 3 meses, o decreto ali já era de morte.
Mas se o Senhor estava ali para poder mudar o decreto, foi através ali da oração, foi através da súplica. E eu creio que muitos e muitos de nós ali, orando, clamando, chegou ali no coração do Senhor. E foi vontade do Senhor mudar a história, mudar a sentença. A sentença já era de morte na vida daquele homem. E ali, depois de 3 meses, ele saiu do hospital. E eu sei que ele está acompanhando as lives, eu sei que ele está com vontade cada vez mais ele de estar clamando, buscando ao Senhor, aprendendo. Por quê? Porque o Senhor permitiu que na vida dele fosse assim. E está dando a oportunidade de ter um conserto diante do Senhor. Então ali eu sei que aquele homem está confessando os pecados, está em vida de conserto, e o Senhor mudou aquela história. E hoje ele está aí acompanhando a live conosco, sempre, sempre buscando. Nós sabemos que quantos foi vontade do Senhor ser recolhido. Mas o Senhor, quando sabe da oportunidade de ter ali a mudança do decreto da história, Ele faz. Mas para isso precisamos buscar, precisamos clamar e chamar a atenção do Senhor. Se estiver alinhado com a vontade dEle, nada mais pode impedir. E aí agora o novo decreto quem dá é o Senhor. Então quantos de nós aqui queremos receber decretos do Senhor que vem para nos abençoar, que venha para poder sustentar a nossa fé, para nos manter firme, para que possamos estar sempre posicionados diante do Senhor. Amém? É assim que nós precisamos estar, irmãos, posicionados sobretudo diante do Senhor. Porque nós precisamos entender a palavra do Senhor, sobretudo entender a palavra do Senhor e receber como alimento e saber que Ele é o Deus que nos sustenta. O mesmo Deus que estava com Moisés é o mesmo Deus que estava com Daniel? O mesmo Deus com Daniel, o mesmo Deus que estava ali com Esther, o mesmo Deus que estava ali com Jó, orando com seus amigos, esse mesmo Deus é o nosso Deus? Sim. Se é o mesmo Deus, então nós precisamos glorificar. Nós sabemos que é Ele que vem sim e que vai estar sempre mudando o decreto, se nós entendermos a visão, se nós começarmos a suplicar, Ele vai dar ordem, desde a hora que você começar a clamar. Então vamos clamar, vamos orar diante do Senhor, vamos jejuar quando a gente sente que precisa jejuar. Porque muitas vezes na vida da gente a gente fala assim, não, é só com oração e com jejum, não tem jeito não. Tem hora que só oração não vai não. A gente tem que abster daquilo que nos dá prazer, daquilo que nos sustenta, aquilo, por exemplo, todo mundo sabe que eu gosto de doce, então quando eu quero me abster, eu tiro logo o doce, que eu sei que é algo que me dá, que está alimentando meu corpo, meu cérebro e que vou sentir falta. Então quando eu quero, por exemplo, vou ali pro doce. Muitos é um café, muitos é até redes sociais, ou seja, é uma forma também, né, hoje nessa modernidade, que nós temos de nos abster, né? Então, Raquel, que eu sei que está grávida, não pode deixar Estezinha com fome, né, Raquel? Nossa irmã amada, nossa nutricionista, então vai se abster de uma coisa ou de outra, vai tirar ali, tirar aqui, é como a gente faz, eu que ainda estou amamentando. Então é da forma, mas que nós possamos dizer assim, não, eu preciso sacrificar minha carne, porque eu preciso clamar diante do Senhor por aquelas causas que nós sabemos que, humanamente falando, são causas difíceis. Mas no Espírito, o Senhor vem e nos sustenta e vai nos alimentando. Amém? Glória a Deus. Deixa eu só ir cumprimentando aqui, que foi entrando tanta gente na live, glória a Deus. Deixa eu só voltar aqui, Araci, que coisa boa te ver aqui, glória a Deus. Ó, minha irmã Fabiana, um beijo, em Vitória da Conquista, que Deus abençoe, que guarde. Pastor Miller, pastora Raquel, nosso casal de pastores aí abençoados. Anne, que saudade, Anne. Um beijo, Manu, Maria Auxiliadora, que Jesus te abençoe, minha irmã Céia. Deusdete, sempre juntas aqui, não é, Deusdete? Amanhã é com Deusdete, nossa amada presbítera. Minha irmã Fernanda, glória a Deus, chegou cedo do trabalho, né, para poder conseguir entrar aqui na live. Vilmaí Mendes, que Jesus te abençoe, sempre conosco aqui também na live. Deixa eu ver mais quem entrou aqui, para não perder. Eu gosto de cumprimentar todo mundo para não passar aqui batida. Josineide, ô minha irmã, que coisa boa te ver aqui também. Que Deus te abençoe. Céia, um beijo, Céia. Que Jesus abençoe sua família, sua casa. Fiquei feliz de ver o que Deus tem feito, né? Tem feito essa obra linda e abençoada a vida de vocês, prosperado. Vi e acompanhei a inauguração do salão de Robson. Que Deus abençoe poderosamente.
Ó, meu irmão Nelson está presente. Glória a Deus, meu irmão. Saudade de vocês. Aí em Vitória da Conquista, em Salvador. Tantos lugares, né? Meu irmão está sempre aqui também assistindo conosco. Que Deus possa estar guardando. Eli, eu falei, Anne, desde o início, entrou cedinho, Eli. Foi bem aqui chegando na live conosco. Lázaro Divino, boa noite. Que Jesus abençoe, Lázaro, te guarde. Glória a Deus. Nós ficamos felizes, né, em saber que cada dia mais temos sido aqui sustentados verdadeiramente pela palavra de nosso Deus. E que amanhã você possa também estar às 19h30, amanhã estará com a presbítera Deusdete. Todos os dias temos tido essas lives aqui, principalmente, né, nesses 21 dias que nós estamos na campanha de Daniel. Então, ainda vai acabar no próximo domingo, sem ser esse domingo, no próximo, bem no finalzinho do mês. Mas eu creio que Deus vai dar cada dia maná novo, vai nos ensinar cada vez mais aqui as ferramentas certas para estarmos nos apresentando diante do Senhor, para estarmos colocando nossas causas diante do Senhor, intercedendo sobre tudo, sobre nossas vidas, sobre a vida de nossos irmãos, como nós aprendemos aqui o exemplo de Daniel. Né? Então, que nós possamos ser sustentados, que nós possamos receber essa palavra, que essas palavras possam ser sustentadas aqui em nossos corações. Porque nós precisamos cada vez mais buscar, cada vez mais pedir que o Senhor olhe para nós, que Ele venha para poder estar mudando a sentença que muitas vezes é proferida sobre nossas vidas. Então, com o Senhor, cada vez mais, através aqui dos profetas, através dos exemplos que Ele tem nos dado, Ele vai nos dar as armas certas para estarmos diante do Senhor. Ah, Deusdete está dizendo que amanhã não é ela não, é mesmo, é que toda sexta é Deusdete, mas amanhã eu perdi a escala aqui, não estou aqui agora. Mas amanhã teremos sim, inclusive sábado, né, que o nosso casal de pastores, sábado foi pastor Miller, sábado agora certamente vai ser pastora Raquel, e assim nós vamos continuar até o domingo do dia, se não me engano é domingo no dia 26 ou é 27, então temos aí cada vez mais que estamos ligadinhos e sendo sustentados e alimentados diante das palavras do Senhor que vem para nos sustentar como maná, né? Porque hoje é o maná que nós temos. São dias difíceis, são dias muito, muito conturbados, mas nós sabemos em quem confiar, nós sabemos em quem nós podemos estar aí. Como o Senhor diz, né? Rasgue o seu coração, clame, interceda, e eu creio que o Senhor vai sim olhar para nós e vai sim derramar sobre nós as bênçãos que nós precisamos. Não porque merecemos, porque sabemos que nós não merecemos, mas pela misericórdia. Então, assim como o Senhor ali escutou o clamor desde o primeiro momento que Daniel clamou por aquele povo. O Senhor sabia da iniquidade, o Senhor sabia as alianças malditas que aquele povo estava fazendo ali naquela terra longínqua, mas o Senhor, através da oração de Daniel, o Senhor teve prazer de dar mais uma chance. E é esse mesmo Deus que está aqui, para estar nos dando uma chance. Quando a gente confessa ao Senhor a nossa iniquidade, quando a gente sabe que nós precisamos nos prostrar diante do Senhor, porque o Deus é o Deus que muda a história. Deus é o Deus que está aqui com as mãos abertas para nos abençoar, mas para isso nós precisamos ter uma vida de conserto, sobretudo diante do Senhor. Amém? Então eu gostaria aqui, por fim, minha irmã Dirlene, que entrou também agora no finalzinho, que Deus te abençoe, minha irmã, te guarde, saudade de vocês. E nós vamos estar orando aqui nesta noite. Aqueles que tiverem algum pedido de oração, podem colocar, que nós vamos estar agora aqui, antes de encerrar nossa live, nós estamos aqui desde 7h30, né, ligadinhas aqui, todos nós conectados, que entraram antes, que entraram depois. E se alguém tiver algum pedido em especial, nós vamos estar orando, nós vamos estar apresentando diante do Senhor, porque é hora de clamar, é hora de interceder por aqueles que estão não só conosco, não só em nossa casa, não só entre nós, mas falar, Senhor, vamos apresentar também a iniquidade de todos que estamos aqui, a iniquidade do teu povo, para que o Senhor mude o decreto e que nós possamos viver dias melhores nessa terra, porque é promessa do Senhor e precisamos lembrar isso ao Senhor. Senhor, o Senhor é Deus que promete,
O Senhor foi o Deus que prometeu, Senhor. Então, abrevia esses dias de sofrimento, porque nós não estamos aguentando mais. E pedir ao Senhor e clamar com misericórdia. Então, você que tem algum pedido especial, pode colocar que nós vamos estar orando. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar também, que eu vi aqui na live, minhas amigas aqui também do coração, Marijara, Helena, porque na hora eu estava já aqui na palavra, não parei para cumprimentar. Coisa boa vê-las aqui. Nós vamos estar orando pela vida de Oswaldo, né, que é o tio de Marijara, que está lá em Conquista, está internado na UTI, na verdade. Nós vamos estar clamando para que Deus possa operar um milagre, né, e que se for da vontade de Deus, eu creio que Ele vai mudar sim o decreto. Então, Marijara, vamos estar aqui orando, intercedendo. Helena, que Deus te abençoe, Helena. Saudade de vocês. Muita saudade. Não sei se vocês não estão aqui na live, mas nós vamos estar aqui com esse pedido de oração. Pela vida de Elisângela também. Temos apresentado a vida de Eli. Ela está sempre acompanhando nossas lives. Ela aí que tem essa doença que nós sabemos que, humanamente falando, não tem cura, né? A doença, essa doença maldita, mas nós sabemos que Deus é aquele Deus que opera, é aquele Deus que transforma, e é aquele Deus que vem para poder mudar, né, os decretos. Então nós vamos estar orando, e eu creio que o Senhor vai estar guardando, vai estar abençoando, vai estar transformando em nome de Jesus. Então eu gostaria neste momento que você fechasse seus olhos. Pai amado e soberano Deus, nós queremos te agradecer, Pai, sobretudo pela vida de cada um, daqueles que estão aqui conosco, daqueles que vão ouvir a palavra mais tarde. Pai, porque nós temos aprendido tanto diante da Tua presença. Nós temos aprendido tanto, meu Pai. Senhor, porque a palavra do Senhor é tão rica, a palavra do Senhor vem para nos sustentar, vem para nos alimentar. E através, meu Pai, de Daniel, nessa campanha, sobretudo nesses últimos dias, como temos aprendido, meu Pai. Pai, porque sabíamos ali, Pai, que era um homem que tinha um coração segundo a Tua vontade. Um homem, Pai, que sabia, Pai, que poderia estar ali se contaminando o tempo inteiro com os manjares que eram apresentados. Como muitos de nós temos a oportunidade de sermos, soberano Deus, Pai amado, ali alimentado o tempo inteiro, meu Pai, provando dos manjares que o mundo nos oferece. Mas nós sabemos, Pai, que nós temos a decisão, que nós temos o livre-arbítrio, meu Pai, e que nós possamos, meu Pai, escolher nos separar, Pai, para saber que nós vamos sim, Senhor, comer o melhor dessa terra, mas comer o melhor dessa terra segundo a Tua vontade, segundo, meu Pai, Teus caminhos, Teus princípios que nos são ensinados, meu Deus, porque essa é a Tua vontade, é o que Te agrada, meu Deus. Então nós podemos, meu Pai, ter o livre-arbítrio, Pai, que nós possamos provar o melhor do que o Senhor tem nos dado, Pai, mas que sejamos, meu Pai, sustentados e alimentados, meu Pai, pelo banquete do Senhor. E o banquete espiritual, meu Pai, envolve orar, envolve confessar pecado, envolve jejuar, meu Deus. Então que o Senhor possa nos dar essas armas, essas ferramentas, meu Deus, e que possamos ser sustentados e alimentados por o Senhor, que é um Deus que opera. Por isso, Pai, neste momento, Pai, eu quero orar por cada um aqui presente. Quero orar, meu Pai, aqui, Senhor, pela vida de Oswaldo, que está naquele leito, meu Pai, de UTI. Que o Senhor possa, Pai, mudar aquela sentença, meu Pai, que já fora dada, Pai. Aquele homem que está na UTI, meu Pai. Senhor, com aquela enfermidade. Soberano Deus, que o Senhor possa, meu Pai, operar neste momento. Que o Senhor possa, meu Pai, enviar os Teus anjos para estar ali ao lado dele, Pai. Porque eu creio, Pai, que se for da Tua vontade, meu Deus, o Senhor vai levantar aquele homem, Pai. Senhor, ele vai ser curado, Pai. O Senhor é quem pode acrescentar, meu Pai, mais anos de vida na vida dele. Como o Senhor fez ali, meu Pai, na vida de Ezequias. Pai amado, assim também, meu Pai, te apresenta a vida de Elisângela. Ela que tem te buscado, Pai. Ela que tem tido, meu Pai, ali, Senhor, um coração alinhado para estar diante da Tua presença. Que tem tido sede pela Tua palavra. Que o Senhor possa, meu Pai, operar na vida dela, Pai. Porque ela tem uma doença rara, meu Deus. Uma doença, meu Pai, que humanamente falando não tem cura. Mas o Senhor é o Deus que cria cada um de nós. O Senhor é o Deus, meu Pai, que opera. O Senhor que é o Deus, meu Pai, soberano Deus, que vem para desafiar a medicina. O Senhor é o Deus, meu Pai, que diz sim, meu Pai, quando tudo parece dizer não. Então, Senhor, que o Senhor possa, meu Pai, tocar na vida dela. Que o Senhor possa tocar em cada órgão, meu Pai, do corpo dela. Soberano Deus, nós profetizamos, meu Pai, que ela possa ser curada, meu Deus. E ela possa ser cada vez mais alimentada, Pai. Que ela tenha o prazer de Te buscar, o prazer, meu Pai, de ser sustentado pelo Senhor, que é um Deus que opera e que pode todas as coisas. Então, Pai, nós profetizamos, meu Pai, cura, meu Pai, na vida de Elisângela, meu Deus.
nós colocamos a vida dela diante do Senhor, meu Deus. E assim também, Pai, eu quero apresentar, meu Pai, a vida de Mariana diante do Senhor. Que o Senhor possa, meu Pai, Senhor, reverter, meu Pai, aquela história que tem sido vivida, meu Pai. Que o Senhor possa olhar, meu Deus, para aquela família, meu Pai. E que haja, Senhor, busca, que haja transformação, meu Pai, naquela casa. Porque só o Senhor é que pode mudar o decreto. Só o Senhor que pode mudar a sentença, meu Deus. Porque muitas vezes aqueles que olham, que apontam e falam, não tem jeito, não tem mais solução. Mas o Senhor é o Deus que opera, meu Deus. Então eu sei que o Senhor é quem usa, meu Pai, aqueles que vão levar a palavra, aqueles que vão ali, meu Pai, lançar uma semente, meu Deus, e que o Senhor possa estar mudando aquele decreto, meu Deus. Eu oro também por cada um daqueles que separaram o tempo para estar aqui nesta noite. Que o Senhor possa abençoar cada família, meu Deus. Que o Senhor possa fazê-los prosperar cada vez mais em todas as áreas de suas vidas. E que possamos, meu Pai, ter uma noite abençoada, que possamos ser alimentados pelo Senhor, porque Tu és um Deus que opera, um Deus que sustenta. E desde já Te agradecemos e Te adoramos, porque reconhecemos que só o Senhor é Deus e a Tua autoridade sobre nossas vidas. É isso que Te pedimos, meu Deus, desde já, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, que Jesus possa estar guardando, possa estar abençoando, possamos ter uma noite de paz, que nós possamos, como dizem Salmos, dormir, que logo, logo vem o sono, e que sejamos, todos nós, sejamos sustentados diante do Senhor. Quero mandar também um beijo para minha mãe, que está lá de Conquista, assistindo, que Jesus guarde, Jesus possa estar sempre operando em sua vida, e que todos nós possamos estar aqui cada vez mais, sendo abençoados pelo Senhor. Maria Luísa Souza, um beijo, que Deus te abençoe, te guarde. E até breve, amanhã teremos mais live, semana que vem também, que Jesus possa abençoar e guardar a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Um beijo, que Deus abençoe, meu irmão. Glória a Deus.